Nós estamos numa série de mensagens sobre ética e comportamento cristão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética ética cristã num mundo sem valores. Tá? Dando sequência, semana passada eu falei aqui sobre ética cristã no texto bíblico, na Bíblia. Vou me concentrar um pouquinho hoje de ética cristã nas epístolas. Semana que vem a gente vai falar sobre ética e liberdade cristã. E aos pouquinhos a gente vai acordando para a vida e sendo alinhados pelo Espírito Santo para testemunharmos de Jesus. Atos 17, versículo de número 21. Olha só. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Presta atenção nesse versículo. Os atenienses e os estrangeiros que habitavam em Atenas não se ocupavam de nenhuma outra coisa senão de comentar as novidades que rolavam na cidade. Não trabalhava, não estudava, o que valia era o assunto do momento, o que valia era a fofoca da hora. Entendeu o que é que o versículo está dizendo? Olha só, os atenienses e os residentes e os estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala com a gente, usa teu servo e nos orienta para a tua glória. Amém. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: dá glória a Deus, aqui é de graça, tá? Pode sentar em nome de Jesus. Estou com vontade de pedir uma cadeira, vou pregar sentado. Não minto não, é sério. As pernas estão pedindo socorro. As pernas estão dizendo assim: se você vacilar eu dobro. Mas vamos lá. Eu gosto desse texto de Atos 17, da chegada de Paulo em Atenas, porque se trata da mente mais brilhante do cristianismo, óbvio, depois da mente de Cristo. Jesus é quem traz o código ético do reino de Deus, mas Paulo é quem organiza este código ético de um ponto de vista doutrinário. Paulo elenca, ajusta os valores doutrinários, organizando em forma de constituição, para que nós entendamos os princípios doutrinários do reino de Deus. E nós estamos falando do maior difusor do cristianismo chegando em Atenas, a cidade mais cultural e intelectual do mundo antigo. Atenas, claro, nos dias que Paulo esteve lá, já não vivia seu estado de glória, seu apogeu, mas no último milênio antes de Cristo, sobretudo nos anos 500 a 300 antes da era cristã, Atenas viveu a chamada Idade de Ouro, quando ela também foi conhecida como a Universidade do Mundo, por conta do número de intelectuais, oradores, pesquisadores, generais, estadistas e poetas que nasceram, cresceram e floresceram em Atenas. Era a maior cidade-estado
da Grécia Antiga. E vale ressaltar o que eu disse aqui semana passada, que em Atenas ou na Grécia Antiga estão os pilares que dão base ao que nós chamamos de pensamento ocidental, que nós defendemos hoje e argumentamos como e vivemos como pensamento ocidental, tem base, tem o seu pilar na cidade da antiga Atenas. E é interessante que Atenas era uma cidade que conhecia grandes oradores, a exemplo de Tales de Mileto, o grande pensador que defendeu que a base do mundo, que os elementos que formaram o universo era a água. Contrariando Tales de Mileto, surge também em Atenas um outro grande pensador chamado de Anaximenes, que discorda de Tales e defende que a base, o fundamento, os elementos que formam o universo era o ar. Atenas conhecia Sócrates, provavelmente o maior pensador da filosofia em toda a história. Sócrates é considerado o homem que revolucionou o pensamento humano a partir de uma frase que ele leu no oráculo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Nas ruas de Atenas passaram Aristóteles, Platão. Estes homens ainda hoje são considerados grandes pensadores da história. E Paulo, a mente mais brilhante, mais extraordinária do cristianismo do primeiro século, está neste cenário. Das obras de arte de Atenas, basta a gente pensar no Parthenon, que foi construído, esculpido, moldado na rocha por Ictino, Calicrato e Fídias. Este monumento ainda é considerado hoje um dos mais belos do mundo. E quando Paulo chega em Atenas, ele não vai lá para fazer turismo. A trajetória de Paulo é muito interessante. Se você fizer uma leitura desde 3, 4 capítulos anteriores, ele estivera preso em Filipos. De Filipos ele, quando é liberto, sai e vai para Bereia, e de Bereia para Tessalônica, e de Tessalônica Paulo segue viagem para encontrar-se com Timóteo e com Silas em Atenas. Enquanto Timóteo e Silas não chegam em Atenas, Paulo dá uma caminhada nas ruas da cidade. E ele tenta estabelecer comunicação com uma comunidade de judeus que havia na cidade. Tinha uma sinagoga, mas os seus compatriotas o rejeitam. Por conta disso, Paulo vai para um monumento na praça principal de Atenas, chamado Ágora. Era uma concha acústica que ficava no meio dos prédios públicos. Há quem diga que Paulo tentou falar no Areópago e não lhe teriam permitido. O Areópago era outro monumento que ficava na encosta da montanha. E Paulo começa a discutir com os epicureus e os estoicos. Os estoicos eram donos de uma ética bastante conservadora, defensores de uma ética bastante conservadora. Eles diziam que nós iremos conquistar o domínio do mal a partir do domínio próprio. Já os epicureus eram frívolos, liberais, ateus, não criam em Deus, viviam o prazer pelo prazer. Então eram dois grupos filosoficamente opostos. E Paulo chega no monumento, na concha acústica de Ágora, e começa a discutir com ambos os grupos. Só que Paulo não está defendendo nenhum discurso que eles já estavam acostumados a ouvir. Paulo não está citando Platão, não está citando Aristóteles, não está citando Sócrates. Paulo está citando um tal Jesus, que morreu e ressuscitou.
E nem os epicureus, nem os estoicos conseguem entender quem é essa divindade chamada Jesus, que ressuscitou e que um paloureiro está falando e discursando, de modo que quando eles não encontram em Paulo o discurso filosófico com o qual eles estavam acostumados, diz o texto, que eles começaram a ir embora dizendo: isso é um charlatão, um falador, um paloureiro, um indivíduo que fala pelos cotovelos. E Paulo continua em Atenas a sua missão, a sua pregação, até que cheguem Timóteo e Silas. Na verdade, como eu disse, Paulo é quem lança, ou é quem organiza o código ético da vida cristã. As suas cartas são cartas de orientações éticas. Todo o seu discurso em Atenas é um discurso da ética cristã. E é interessante o gancho que Paulo usa, porque o historiador disse que era mais fácil encontrar um altar em Atenas do que um adorador. Eles tinham altares para todas as divindades e nunca tinham ouvido falar desta nova divindade chamada Jesus, que Paulo está defendendo. É por isso que Paulo diz assim: estando eu caminhando entre os vossos altares, encontrei um altar ao Deus desconhecido. Aquele altar ao Deus desconhecido, diferente do que o otimismo cristão defende, não era um altar para o Deus de Israel que eles não conheciam. A ideia ali era o seguinte: aqui tem altar para todos os deuses, se houver mais algum que a gente não ouviu falar, ele vai ser contemplado por esse altar aqui ao Deus desconhecido. Paulo é que usa de inteligência, pega o gancho e diz: este Deus a quem vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Ou seja, a sabedoria espiritual de Paulo é tão extraordinária que ele pega uma deixa que os atenienses lhe oferecem e apresenta Jesus, o Salvador do mundo, o único que pode mudar a vida de todo homem e de toda mulher. Eu disse que a base do pensamento ocidental que nós preconizamos hoje está na antiga Atenas. Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que há já houve e tornará a ser. Nós estamos vivendo, eu disse aqui semana passada, uma crise ética violenta, e isto atinge inclusive o seio da igreja. O Brasil vive hoje uma crise política, econômica, social, moral, que em suma é uma crise ética. Eu também disse aqui semana passada que a ética é coletiva, a moral é individual. A ética são os fundamentos, os parâmetros, os padrões de um povo, de uma comunidade, de uma cultura. Moral é a forma como eu lido com esses parâmetros, valores e princípios. Portanto, a ética é coletiva, a moral é individual. Mas nós estamos vivendo a chamada era da pós-modernidade, ou era contemporânea. O presbítero Luiz, que pregou aqui no domingo passado, fez menção inclusive que 3 pilares, 3 fundamentos caracterizam a chamada era contemporânea. O primeiro é o relativismo, ou seja, nenhuma verdade é absoluta. Dentro desse contexto e princípio, toda verdade é relativa. Isto inclui Deus e a Bíblia. Significa dizer que dentro da perspectiva da era contemporânea ou da era pós-moderna, Deus não é único. O Deus que nós cremos é único para os cristãos, assim como Alá é único para os muçulmanos.
Assim como Buda é único para os budistas, assim como Brahma é único para os hindus, mas todos têm o mesmo valor e é Deus no mesmo patamar, no mesmo padrão. Então o relativismo anula a visão bíblica da pessoa de Deus, soberano, único, eterno, infinito, imortal, santo, e Ele mesmo diz de si mesmo: eu sou o único Deus e além de mim não há outro, e eu não darei o meu louvor a ninguém mais, nem a minha glória às imagens esculpidas. O segundo fundamento da era contemporânea, que é esta era que nós estamos vivendo, e nós estamos bebendo na fonte dela todo dia. Primeiro é o relativismo, o segundo é a privatização, ou seja, eu tenho a minha verdade e você tem a tua verdade acerca do mesmo assunto. Dentro do mesmo conceito, a minha verdade é individual e serve para mim, e a tua verdade é individual e serve para você. Portanto, não cabe a minha opinião ou a opinião de ninguém dentro daquilo que nós chamamos de moralidade, de certo ou errado, de santo ou profano, porque cada um é dono da sua verdade. Isso está sendo justificado inclusive por alguns sociólogos que argumentam ou que defendem a ideia de um criminoso cometer os seus crimes, porque para ele, dentro da sua perspectiva de vida, aquilo é ético, aquilo é aceitável para ele. Não é aceitável para mim, mas é aceitável para ele, e dentro desse ponto de vista é a ética dele que justifica. E é muito perigoso esse padrão de comportamento, porque você não tem limites. E é bom lembrar que liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Terceiro pilar da era contemporânea é o secularismo. Em linhas gerais, o secularismo se refere à separação entre as instituições governamentais e as instituições religiosas. Individualmente, a ideia do secularismo é a seguinte: eu tenho duas vidas, vida religiosa e vida secular. Então aqui na igreja é a minha vida religiosa, aqui eu me comporto como um religioso, como um cristão. Quando eu sair daqui é a minha vida secular. Então no trabalho é minha vida secular, na mesinha de cerveja com os colegas é a minha vida secular. Ou seja, as pessoas não entendem o cristianismo ou a vida cristã como algo além da reunião cultica, porque ele tem vida religiosa e vida secular. Então aqui eu canto, aqui eu dou glória a Deus, aqui eu celebro. Lá fora rouba, mente, mata, prostitui, fuma, bebe, porque é a minha vida secular, e uma coisa não se confunde com a outra, quando na verdade vida cristã não está relacionada à religião, está relacionada a estilo de vida. Nós não somos cristãos apenas no templo, nós não somos cristãos apenas na igreja, nós somos cristãos em todo lugar onde nós chegarmos, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada presta. Se a luz apagar, a nada ela ilumina. Então nós não somos crentes apenas no templo. A nossa vida cristã independe do local e da circunstância onde nós estamos. Nós professamos, declaramos e defendemos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida em todo o tempo. E é incrível como muitas pessoas estão vivendo isso de maneira muito natural. Na igreja eu sou um cristão autêntico, saiu dela, tem nada a ver com a igreja, a minha vida é a minha vida. Isso é um secularismo, que são fundamentos da era contemporânea. E Paulo, quando trata desse assunto lá em
em Atenas, e a partir daí ele começa a desenvolver algumas abordagens nas suas epístolas. É muito interessante que o cuidado pastoral de Paulo é que eu viva a ética cristã de maneira sóbria e tão equilibrada que Cristo possa ser testificado através do meu jeito de viver, do meu estilo de vida. Quando a gente lê a epístola aos Romanos, nós vamos perceber, Paulo deixa muito claro lá nos capítulos 12, 14, que a ética cristã, a prática da vida cristã, deve ser regida por 3 leis. A vida cristã deve ser regida por 3 leis. Primeiro, lei da liberdade. Diga comigo, lei da liberdade. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele: você é livre. Você é livre. E Paulo argumenta em Romanos que Jesus nos libertou não apenas do poder e da força da lei, mas também do poder e da força do pecado. Romanos capítulo de número 8, ele diz no versículo 1 assim: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele começa a defender que a lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você é livre, e essa liberdade é uma lei que te conduz. Agora preste atenção, essa liberdade não é uma liberdade sem limites. Vou dar um exemplo ruim, mas vai servir, você vai me entender. Você foi para a sua fazenda, lá você sela o cavalo, coloca toda a indumentária e vai passear. Quando você volta, você tira do cavalo toda a indumentária e solta ele no pasto. Ele está livre? Está, mas tem cerca. Então ele está livre, mas tem limites. Essa liberdade, eu vou falar melhor disso semana que vem. Essa liberdade cristã não é a liberdade que me permite viver de qualquer jeito. Existem parâmetros, presta atenção. O que muda da minha conversão em Cristo, da minha vida mundana para a minha vida em Cristo, o que muda não é o meu status de servo. O que muda é o meu Senhor. Eu continuo servo, o que mudou foi o meu Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim: mas agora libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então você foi liberto do pecado e foi tornado servo da justiça. Você é livre, mas é servo. É um paradoxo? Não. No mundo antigo, quando alguém servia como escravo numa casa ou numa fazenda, e chegava um momento que ele recebia carta de alforria, ele tinha o direito de decidir permanecer servindo a casa ou a fazenda. Só que a partir de então, ele seria um escravo livre, ou seja, ele pode ir embora, mas decidiu ficar, porque ama a casa, porque ama o seu Senhor, porque gosta de servir a casa. Então o nosso serviço a Deus é isso. Você pode ir, as portas estão livres. Por que você não vai? Porque você ama a casa, porque você ama o Senhor, porque você deseja servi-lo, porque você deseja produzir para o seu reino enquanto aqui na terra. Lei da liberdade. Segundo, Paulo defende também aos romanos que a nossa vida cristã é guiada pela lei do amor. O que é a lei do amor?
embora eu seja livre, eu tenho o dever de amar o meu irmão a tal ponto, que na minha liberdade, eu não devo fazer algo que escandalizaria o meu irmão, porque isso contraria a lei do amor. Romanos capítulo 14, Paulo trata desse assunto. Deixa eu ver o versículo especificamente, versículo 15, e ele diz assim: mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Versículo 22, ele diz assim: tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Aqui Paulo está orientando a igreja o seguinte: irmão, quem come, não julgue quem não come. Quem não come, não condene a quem come. Paulo estava falando de uma prática que estava florescendo na igreja, de ficar julgando o outro por causa daquilo que a minha opinião pessoal discorda. Então, por exemplo, eu não como camarão nem depois de uma semana de jejum. E por favor, não insista que você vai me deixar nervoso. Aí Paulo está dizendo: você que não come, não julgue o que come. Quem come camarão aqui, levanta a mão. Estou sozinho, Jesus. Quem não come, não julgue quem come. E quem come, não condene quem não come. Ou seja, é a lei da liberdade. Dentro dessa liberdade que eu tenho, eu digo o que quero ou o que não quero. Mas ainda que eu queira e possa, se escandaliza o meu irmão, a lei do amor me diz que eu devo evitar, para não ferir a sensibilidade do meu irmão. Isso é ética cristã. Alguém está me entendendo? Diga amém. Posso continuar? Terceiro, Paulo diz que a terceira lei que guia a nossa vida cristã é a lei da espiritualidade. Qual é a lei da espiritualidade? Olha o versículo 22. Você tem fé, e na tua fé você entende que se você comer, não te fará mal, não compromete a tua comunhão com Deus. Mas a lei da espiritualidade diz que ainda que eu não coma por respeito ao irmão, lei do amor, isso não me afeta espiritualmente. Eu não fico constrangido ou consternado espiritualmente, porque a minha espiritualidade está no nível de maturidade que eu não perco o ânimo porque alguém comeu ou deixou de comer. Ou seja, vou traduzir: não vou mais ser crente naquela igreja porque eu vi que o irmão fulano estava fumando. Uma igreja que libera tudo, vou mudar de igreja. Ei, a tua espiritualidade tem que estar acima da fraqueza do teu irmão. Ou então não é espiritualidade, é apenas convicção religiosa. Você está me entendendo? Diga amém. Então, essas três leis devem reger, devem guiar a nossa vida, e isto é ética cristã. Agora diga para o irmão que está do seu lado: lei da liberdade, lei do amor, lei da espiritualidade. Então, é isso que deve conduzir a nossa vida cristã, dentro do valor, do princípio ético que nos orienta. Eu disse aos irmãos que nós vamos ficar algumas semanas falando sobre ética e comportamento cristão, e nós vamos abordar alguns pontos muito interessantes dessa questão da ética cristã. E uma das coisas que nós vamos abordar aqui é ética postural, questão de educação, porque isso também é cristão. No dia que a rainha de Sabá chegou no palácio de Salomão, a Bíblia diz
que ela viu o jeito de se vestir dos servos de Salomão, a forma como eles se comportavam, o serviço da mesa e a arrumação da casa. Então, quando as pessoas chegam na igreja que vê bagunça, desordem, conversação durante o culto, gente transitando para lá e para cá, a sensação é de desorganização, desordem, bagunça. Não tem para que ir lá, porque bagunça eu já tenho no trânsito, no horário do rush. Então, nós precisamos entender que a ética cristã trata de todos esses valores que guiam e conduzem a nossa vida. Agora, vamos analisar rapidinho. Eu falei aqui semana passada sobre a ética no Pentateuco ou na Torá, a ética nos profetas, a ética no Sermão do Monte e a ética nos Evangelhos. Vamos falar rapidinho sobre ética nas epístolas. Por exemplo, os escritores sagrados tratam de maneira muito especial da ética cristã no que tange a nossa relação com Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos adequeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que se eu quero agradar a Deus, que se eu quero me relacionar com Deus, eu não vou viver de qualquer jeito. Eu preciso oferecer o meu corpo, a minha natureza, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é o culto coletivo, é o culto racional. É fazer da minha mente um local de culto e adoração a Deus. O escritor da epístola aos Hebreus, tratando desse mesmo assunto lá no capítulo de número 13, e orientando a igreja, ele começa a dizer que nós devemos atentar para a orientação dos nossos pastores, daqueles que nos guiam, daqueles que nos ensinam a palavra, não deixando de levar em redor, não deixando se levar por doutrinas várias e estranhas. Versículo de número 9. É incrível como é que eu digo isso? Eu estou há 8 anos, vamos falar aqui da história da nossa igreja, pregando toda terça-feira Bíblia, palavra, valor doutrinário. De repente alguém me chega com uma doutrinazinha meia boca, calça curta, que ouviu na televisão, que ouviu no rádio, que leu na internet, e diz assim: pastor, eu estou mudando de posicionamento doutrinário porque eu li na internet que... Leu de quem, filho? Quem escreveu? Qual a base? Qual a origem? O que você já estudou sobre isso? O que você pesquisou? Ou seja, dentro do valor ético cristão doutrinário, você não sai por aí bebendo em todas as cisternas. Um dia Deus reclama com Judá e diz assim: eu dei ao meu povo cisternas de águas limpas, e eles rejeitaram as águas limpas que lhe dei e foram beber em cisternas de águas barrentas, de águas poluídas. Então, analisa o que você está ouvindo, o que você está comendo, confere nas sagradas escrituras. Olha o que o escritor está dizendo, Hebreus 13:8: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram ao que a eles entregaram.
Então ele está orientando sobre padrão de conduta para a relação com Deus. E as pessoas estão pensando que a relação com Deus não segue parâmetros, não segue valores e princípios, e segue. Deus tem critérios de aproximação, existem critérios de relacionamento com Ele, e é preciso que eu entenda isso, e não vou viver de qualquer maneira, achando que terei intimidade com Deus vivendo de qualquer jeito, porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, porque Deus é soberano, porque Deus é eterno. Então não basta frequentar a igreja, não basta, é preciso se libertar da ideia de vida religiosa e vida secular. Aqui agora eu sou cristão fervoroso, servo de Deus poderoso, falo em línguas e aleluia, tenho até discernimento do Espírito. Quando eu saí da igreja, tudo que eu ouvi ficou dentro da igreja, porque agora é a minha vida secular. Se eu quiser me relacionar com Deus, eu tenho que entender, olha para mim, que eu não tenho vida secular. Tudo em minha vida é cristianismo, é relacionamento com Deus, nos negócios, no trabalho, na faculdade, nos estudos. Você, tudo que faz é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Segundo, as epístolas tratam de ética cristã no que tange aos meus deveres com o Estado. Eu não posso ignorar que eu sou cidadão brasileiro, e enquanto cidadão de uma pátria, tudo que acontece nela se diz respeito a mim. Não posso pensar que estou dentro de uma bolha e o mundo pode desabar e eu não serei atingido. Ei, leis aprovadas te alcançam, se dizem respeito a você. Então, a Bíblia me orienta acerca da ética cristã em relação ao país onde eu vivo. Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo fala disso quando orienta, dizendo que toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. Significa dizer que eu vivo sob um padrão de conduta e sob leis que me alcançam. Todas essas leis, projetos de leis escabrosos que estão em tramitação no Congresso Nacional, no Senado, ou resoluções que vão para o Supremo Tribunal Federal, se dizem respeito a mim e a você. Não pensa que você não vai ser alcançado por conta de... Não, eu sou crente, estou nem aí para o que acontece. Você precisa acordar para a vida. Eu disse semana passada que os profetas no Antigo Testamento se envolviam na vida política da nação, de tal maneira que Jezabel quer a cabeça de Elias, de tal maneira que Acabe dá um soco no profeta Micaías, que Jeremias é lançado no poço. Eu não estou falando de se envolver de maneira espúria, duvidosa, sem cuidados, mas estou dizendo que a igreja precisa se envolver com a história do seu país, porque a questão é, o que eles aprovam lá se diz respeito a nós, e nós precisamos nos posicionar como igreja e cidadãos de uma pátria. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o 17, Pedro diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios.
Olha para a pessoa do seu lado e pergunta bem discretamente, por favor, bem educadamente, engole manteiga de fazenda para a voz sair bem macia, e pergunta para ele assim: você é honesto? Você é honesto? Quando você anda com a habilitação vencida e coloca 50 conto dentro da carteira para quando a blitz lhe parar, você está sendo honesto? Quando você recebe o troco a mais e não devolve, você está sendo honesto? Quando você vai pegar uma mercadoria e vê que veio duas e você finge que não viu e leva as duas pagando uma, é honestidade? Caiu um dinheiro na sua conta, você não sabe de onde veio, finge que não viu no extrato, foi Deus que mandou uma benção. Será que Deus mandou uma bênção ou alguém digitou um dígito errado e caiu na sua conta? Vai averiguar, porque se foi Deus que mandou para você, você vai chegar para o gerente e vai dizer: ó, caiu um crédito na minha conta que eu não estava esperando, e ele não vai conseguir localizar de onde veio, quem veio, não vai ser erro, foi para você mesmo. No momento que você diz: eu não vou nem averiguar, porque pode ser que eu descubra que é de outro, isso não é bênção, isso não é fruto da honestidade, não edifica, não glorifica e não te abençoa. Vamos lá, olha Pedro. Nós devemos viver honestamente dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se vocês fossem malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, mas não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Isso é ética cristã. Como lidar com líderes, governantes? A ordem aqui é honrar. A igreja não pode se eximir disto. Eu disse a vocês que tem projeto de lei em tramitação, até para pedindo liberação de casamento entre pessoas e animais. Tem projeto de lei já em tramitação para regularização do casamento poliafetivo: 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem, 3 mulheres, 1 homem, 3 homens, 1 mulher. O que eles votam lá, se dizem respeito a você. Se posicione, seja cristão, seja crente. A questão não é de ideologia, a questão é de convicção cristã. Você é servo de Deus, presta atenção. Antes de ser PSDB, petista, MDB, DEM, o que seja lá, você é cristão, servo de Deus, e a sua fé em Cristo está acima da sua convicção política. E a nossa convicção política não pode ser negociada. Alguém está me entendendo? Diga amém. Isso é ética cristã. Nas epístolas. Já vou terminar. Fala assim, pastor. Fala aí, pastor. Termina logo. Ética cristã na minha relação com Deus. Existem parâmetros, existem regras, existem limites, existe orientação. Ética cristã na minha relação com o Estado no qual eu estou inserido e do qual eu faço parte. Ética cristã na minha relação com o próximo. A minha relação contigo tem que seguir padrão ético.
Vou dar um exemplo. Paulo diz a Tito assim: trata, eu tomar cuidado aqui para não errar. Paulo diz assim: trata as mulheres mais velhas como se fossem tua mãe, aos homens mais velhos trata-os como se fosse teu pai. Isso é ética. As mulheres jovens trata como tuas irmãs, e as mais novas como filhas. Para que isso? Isso é ética. Isso estabelece parâmetro, regra, limite. Se eu olhar para você como irmão, como pai, como mãe, como filha, como filho, quebra a perspectiva da visão humana, carnal, e ganha caráter relacional. Isso é ético. Então, Paulo orienta assim: quando você tiver que repreender a um mais velho, a um idoso, repreende como você repreenderia teu pai. E pensa no negócio difícil é dar uma bronca no pai. Ai, é uma luta. Quando você for admoestar uma mulher mais velha, admoesta como sendo tua mãe. Se for da mesma faixa etária que você, admoesta como sendo tua irmã. Se for mais nova, admoesta como sendo tua filha. Então Paulo quebra ali a ideia de relação ou comunicação homem-mulher e coloca dentro do âmbito de família. Isso é ética cristã. Quando ele orienta a igreja de Roma dizendo: quem come não condene quem não come, e quem não come não julga quem come, ele está falando de ética cristã do relacionamento com o próximo. Eu não posso julgar você. É incrível que tem pessoas que têm um julgador perto. Há pessoas que não conseguem olhar para o outro sem medir, e já estabelece um clichê. Aí Jesus, falando dessa ética no relacionamento com o próximo, em Mateus 7 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. E Paulo em Romanos 14 diz assim: quem és tu que condenas o servo alheio? Então você não pode julgar o teu irmão baseado nas tuas convicções. É pecado. Você quebra o parâmetro ético cristão. Ele é servo de Deus. Se você percebe que ele está caminhando por uma rota ruim, perigosa, controversa, não o julgue, chame-o e admoeste-o. Essa é a orientação bíblica. Admoeste-o para que ele mude de rota, mude de caminho, mas não julgue. Provoca assim o seu vizinho, fala com ele: me julga não, tá? Já vou terminar. Paulo, tem alguém na igreja? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 22, quando Paulo diz assim: fiz-me livre para os livres, servo para os servos, judeu para os judeus, grego para os gregos. Ele está falando de lei, de protocolo. Você precisa se adequar ao ambiente onde você está. Então na sua casa, eu vou falar melhor disso no dia de ética postural. Na sua casa você chega, deixa o sapato na sala, a camisa na cadeira e desfila sem camisa. Na casa dos outros não. Você se adequa ao protocolo da casa. Relacionamento com o próximo. Isso é ética cristã, isso é educação.
As epístolas ainda falam de ética cristã no que tange à injustiça social. As pessoas falam muito que da má distribuição de renda e que os governos não fazem um projeto de melhor distribuição de renda. Primeiro é preciso lembrar que a pobreza nunca será erradicada no mundo. Jesus deixou muito claro: os pobres sempre estarão no meio de vós. Mas como é que eu fico esperando o governo fazer alguma coisa quando alguém bate na minha porta passando necessidade, eu tenho a mesa cheia e eu não faço nada? Que cristianismo é esse? Tiago, no capítulo 2, bate com força nisso. Dizem que Lutero não gostava da epístola de Tiago, porque Lutero se converteu a partir da doutrina bíblica da salvação pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, e ele não aceita a ideia de Tiago das obras, porque Tiago diz assim: a fé sem obras é morta. E chega um momento no capítulo 2 que ele diz assim: ô hipócrita, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. E ele diz assim: o teu irmão chega passando necessidade na tua casa, e tu dá um tapa no ombro dele e diz: Deus te abençoe, quando tu poderias socorrê-lo. Onde está a tua fé? Onde está a minha fé que não se materializa? Que cristianismo é esse? A Bíblia fala da ética cristã no que tange, vou concluir aqui 1 Coríntios 10. Paulo traz uma orientação plena sobre ética cristã no versículo de número 6. Ele diz assim, versículo 6: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está dizendo que dentro da prática da ética cristã, você tem que parar de cobiçar. A mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, o carro do teu próximo, o celular do teu próximo, o casamento do teu próximo. Para de cobiçar. Para de querer aquilo que Deus não quis para você. Ou se Ele quiser, Ele vai ocasionar, Ele vai oportunizar. Provoque seu vizinho e espere assim: não cobice. Não cobice. Paulo diz que os filhos de Israel perderam de entrar na terra prometida por causa da cobiça. Quanta gente que é eternamente insatisfeita com o que Deus lhe tem dado, porque o que Deus deu para o vizinho é sempre melhor. Isso é ingratidão. E o problema é que criaram um conceito de uma graça sem graça dentro dessa ideia do relativismo, que nada importa, tudo pode, tudo vale, porque a graça me libera. Aí Paulo diz: não cobiceis. Depois ele diz no versículo de número 7: não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. É incrível como muitos de nós, antes de aceitar a Jesus, adorávamos o santo X, o santo Y. Tinha até o santuáriozinho lá em casa. Agora não, eu tirei toda a idolatria da minha vida. Eu adoro o Flamengo. Tem lá um altarzinho no canto da casa para o Bahia, para o Vitória. Eu adoro o jogador, o ator, a atriz, o pastor. Se o pastor não estiver no culto, essa igreja ainda não se libertou de telefonar nessa secretaria para perguntar: o pastor vai pregar hoje?
Quem escreve para mim e pergunta, eu não respondo. Eu não li a mensagem, eu não vi. Por que eu não divulgo o dia que o pregador X vai ministrar aqui no Congresso Mais Jesus Intimidade? Eu não disse o dia que ninguém vai ministrar. Por quê? Porque eu não quero que você venha por causa do pregador, do cantor, não. Venha pelo que Deus vai fazer, porque Ele está presente e Ele faz, Ele sempre faz. Se o pregador não vier, se ele perder o voo, e se ele chegar doente? Eu fui pregar em Recife sexta-feira passada, iria na quinta, adoeci, não pôde ir, me liberaram para ir na sexta. Cheguei na sexta para ministrar à tarde e à noite, não aguentei ministrar à tarde, só ministrei à noite. E aí? Jesus estava lá. Então, não vos façais idólatras. Depois Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8: não vos tornais prostitutos, ou não nos prostituamos. O pecado da imoralidade encabeça a lista das obras da carne, listadas por Paulo aos Gálatas. E é incrível como a nossa geração é escrava da imoralidade. E Paulo diz: não nos prostituamos. Versículo de número 9: não tentemos ao Senhor. Quer tentar ao Senhor? Vou provocá-lo para ver se ele é capaz de fazer. Isso é afronta. Isso fere a sua santidade. O diabo chegou para Jesus e disse assim: pula daqui abaixo que os anjos te sustentam. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não preciso fazer algo que não está dentro da perspectiva da providência divina para provar a ninguém que Deus é Deus. Não tente ao Senhor, não afronte ao Senhor. Saia a 180, a 190 por hora. Quando alguém reclama, é Deus quem me dá livramento. Inclusive desse corpo, Ele te livra e te leva para a glória. Terminei de pregar um dia desses em algum lugar por aí. Me trouxeram uma comida, irmão, que aquilo é para Golias, depois da guerra. Disse: irmão, desculpa, eu vou comer bem leve. Não, o senhor vai comer. Não. Aí o outro fez assim: eu posso porque eu sou saudável. Eu disse: eu também sou. E é justamente por isso que eu não posso, que é para eu permanecer. Não vá além do seu limite. Se respeite. Respeite seu corpo. Respeite seus limites. Respeite seus referenciais. Jesus lhe leva para a glória. O anjo vem e leva você para o paraíso. Só que era para ir agora? Pastor, mas ninguém morre antes do tempo. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Diz mesmo. Mas também diz assim: não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. Está escrito. Paulo diz: não murmureis. Versículo 10. A primeira geração de hebreus que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Números 13, eu paro aqui. E eu preciso dizer isso porque o Senhor me falou algo a respeito disso hoje. Números 13. Moisés mandou 12 espias observarem a terra, um de cada tribo. Eles estiveram por 40 dias observando a terra e murmurando. Quando eles voltaram, cheios de murmurações, o Senhor disse assim: vocês vão peregrinar no deserto 40 anos. Um ano de peregrinação por cada dia de murmuração.
até que morra esta geração de murmuradores, e apenas a próxima entrará na terra que eu prometi aos seus pais. Está lá em Números 13. E o Senhor me disse hoje, enquanto eu estudava: tem gente que já tem bênção liberada sobre a sua vida, mas a bênção não chega, porque você fala besteira demais. Você murmura o tempo inteiro. Você murmura da tua mulher, do teu marido, do teu pastor, do teu filho, do teu pai, da tua igreja. Você é um depósito de murmuração, e as bênçãos estão trancadas até você se converter. Guardar a língua na boca. Transforme murmuração em louvor, em gratidão, em esperança, e o milagre vai acontecer na sua vida, porque Deus é Deus. O interessante é que é um bocado de gente que ora muito, mas murmura na mesma proporção. Nunca agradece. Para de murmurar. Eu conheci uma irmã alguns anos atrás. Ela trabalhava como datilógrafa na recepção do Clériston Andrade. Datilografava as fichas de internamento. O marido dela era pedreiro. Deus abençoou. Abriram lojas, fábricas, estou falando no plural. Construíram uma casa linda. Ele de caminhonete, ela de carro novo, os filhos cada um com um carro novo, tudo lindo. Um dia, quando eu liguei para ela, perguntei: irmã fulana, como a senhora está? Ela: oi Josué, eu estou melhor do que mereço, né meu filho, mas é tanta luta. Eu não aguentei. Sua irmã fulana, larga de ser ruim. A senhora é muito ruim. Oxe, meu filho, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu lhe conheci datilografando no Clériston. Hoje a senhora é dona de uma fábrica violenta, anda de carro novo, vai para qualquer lugar a hora que quer, e continua reclamando do mesmo jeito. Então preste atenção: murmuração não está relacionada a bênçãos ou a retenção delas. Murmuração não está relacionada a nível social, poder aquisitivo ou nível cultural. Murmuração está relacionada a uma natureza incrédula, a um caráter que não foi transformado pelo Espírito Santo. E isso tem que mudar na sua vida, para que a bênção de Deus comece a ser derramada sobre você. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Semana que vem eu vou falar aqui sobre ética e liberdade cristã. Até onde eu posso ir na minha fé? Se não é pecado, devo ou não devo fazer? Vamos falando um pouquinho. Acreditem, eu sei que esses temas não são muito atrativos, não. Eu estava com vontade de pregar umas mensagens assim do tipo: receba aí o cumprimento do varão. E já estava com a lista preparadinha. Mas o Senhor falou comigo que estava na hora de doutrinar a igreja, que está na hora de educar a igreja, porque chegou o momento de crescer. E é melhor educar uma criança do que ter que lidar com um adulto mal educado. Eu e você temos que entender que todas as bênçãos de Deus dependem muito da nossa postura diante dele e dos valores que ele tem para nós. Então o que eu estou fazendo e vou fazer ao longo desses dias aí, segundo a orientação do Espírito, é doutrinar, orientar, admoestar. Vamos nos educar enquanto igreja, enquanto cristãos. Meu sonho
É quando a gente transitar na rua, chegar na empresa, chegar no colégio ou na faculdade, as pessoas saberem que nós somos cristãos, pelo jeito que a gente age, pela maneira como a gente fala, pela forma como a gente negocia. Deus vai nos ajudar nisto. Deus vai nos orientar. Ore comigo agora. E diga comigo, aí com as suas palavras, é claro, mas diz para o Senhor: eu quero compreender a minha missão de cristão. Diz para o Senhor: eu quero me libertar da vida secular. Eu sou cristão em todo o tempo e em tudo que eu faço. Eu sou cristão no trabalho, eu sou cristão na universidade, eu sou cristão no empreendimento, eu sou cristão na igreja. Você é cristão, e como tal você trabalha para glorificar a Deus, você estuda para glorificar a Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Muda a nossa vida. Não deixa o mundo com o seu sistema nos moldar, nos comprimir, ao ponto que não consigamos demonstrar a nossa fé em situações que vão além do templo. Senhor, eu quero pedir que esta igreja seja trabalhada na mentalidade, para que a gente não compreenda a vida cristã como restrita ao templo e ao culto, e depois daqui nós temos vida secular. Nós somos seguidores de Cristo, coluna e firmeza da verdade, lavoura de Deus. Nos converte, Senhor, nos faz cristãos genuínos, nos faz crentes para morar no céu. Não deixa a gente pensar que dá para ser de qualquer jeito. Não deixa o mundo nos ludibriar, Senhor. Não deixa o inferno nos tragar com agrados. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da Tua igreja. E atrai a esta casa pessoas que estão ávidas pela vida cristã, ávidas por um cristianismo genuíno, desejosas de ouvirem a palavra, o Evangelho, ainda que em alguns momentos ele nos constranja, nos confronte. É o Evangelho. Nós cremos na Tua palavra, nós nos rendemos a ela, em nome de Jesus. Antes de concluirmos o culto, de procedermos com o ofertório, em minha alma há um sentimento de que alguém veio esta noite para entregar sua vida a Jesus, ou para se reconciliar com Ele. Eu quero te convidar para vir aqui à frente para a gente orar por você. Onde está alguém que nesta noite quer entregar sua vida ao Senhor? Você ouviu a palavra, você foi tocado pelo Espírito Santo, você quer renovar sua aliança com Deus? Dá um sinal com uma das suas mãos onde você estiver, ou vem andando e alguém vai te acompanhar, alguém vai te encontrar, e nós vamos orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Vem, aqui está chegando outras pessoas. Vem. 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 Pai, essas pessoas são preciosas, atraídas a Ti pelo Espírito Santo. Perdoe seus pecados, registra seus nomes no Teu memorial, Pai,
dá-lhes alegria da tua salvação, estabelece nelas a tua morada pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. E esta pessoa que ficou no seu lugar e não veio, Senhor, puxa com cordas de amor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço nela, dá um abraço nele.